verdade que mulheres que vivem juntas menstruam juntas? E que história é essa de que ursos são atraídos pelo cheiro de sangue menstrual? Historicamente, a menstruação sempre foi um tabu, sujeita às mais diversas e bizarras interpretações. Na Grécia Antiga, os filósofos acreditavam que o sangue menstrual era como uma matéria-prima humana, que, em contato com o sêmen, formava os embriões. Na Índia, essa interpretação totalmente descabida deu origem aos casamentos infantis entre homens mais velhos e crianças. Perder o sangue menstrual sem dar a ele uma oportunidade de virar um embrião era visto como matar um bebê. Então, menstruar antes de se casar era considerado crime. Desde 1929, o casamento entre homens e mulheres menores de idade é proibido por lei na Índia. Mesmo assim, a Índia é hoje o país com o maior número de noivas crianças do mundo. Mais de 1/4 das meninas indianas são casadas antes de completar 18 anos. A Bíblia também é fonte de alguns mitos sobre a menstruação. Várias passagens do livro de Levítico tratam a menstruação como algo sujo e impuro. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. No século VII, Santo Isidoro de Sevilha se baseou na Bíblia para espalhar a fake news de que o sangue menstrual era um sangue impuro, capaz de acabar com colheitas, azedar vinhos e até enlouquecer cachorros. A Igreja Católica também dizia que o sangue menstrual poderia queimar o pênis do homem e que se a mulher engravidasse, ela daria à luz a um monstro. O sangue menstrual era visto como algo tão impuro que na Idade Média, os tecidos usados como absorventes eram chamados de tampões monstruosos. Uma outra história envolvendo a primeira mulher matemática da história deu origem a outro mito da menstruação. Hipátia de Alexandria estaria sendo importunada por um homem que estava apaixonado e obcecado por ela. Para se livrar dele, Hipátia mostrou a ele pedaços de tecidos, encharcados de sangue menstrual, que ela usava como absorvente. De acordo com a história, deu certo. Depois disso, o homem parou de importunar a Hipátia. Essa história deu origem ao mito de que o sangue menstrual era uma cura para qualquer homem que estivesse doente de amor. Para um homem deixar de amar uma mulher, bastava ele ver a verdadeira face da natureza feminina, o sangue menstrual dela. Já Hipócrates, considerado o pai da medicina, acreditava que a menstruação era resultado do sedentarismo das mulheres. Para ele, as mulheres eram menos eficientes em usar todo o sangue disponível. Então, todo mês, o corpo feminino expulsava o sangue que não era usado. Essa ideia predominou entre os europeus até o século XVI. No século XVII, uma nova teoria foi proposta pelo médico holandês Reinier de Graaf. De Graaf foi um dos primeiros médicos a procurar entender como funcionava o sistema reprodutor feminino. Ele percebeu que o sangue menstrual vinha do útero, que naquela época era visto como um órgão frágil, ligado à fragilidade das mulheres. Ele propôs que o motivo do sangramento era um fermento natural, produzido pelo corpo feminino, que uma vez por mês atingia o útero. Sendo um órgão frágil, o útero acabava se degenerando e dando origem à menstruação. Foi só no século XIX que as coisas começaram a mudar. A fisiologia comparada era uma das ciências que estava na moda. Médicos e fisiologistas comparavam o funcionamento do corpo de vários animais, incluindo os seres humanos. Essas comparações levaram os cientistas a acreditar que a menstruação era equivalente ao sangramento do proestro, que é aquele sangramento que ocorre poucos dias antes do cio de fêmeas de outros mamíferos, como cadelas. Foi só em 1923 que o médico norte-americano George Corner publicou um artigo científico mostrando que a menstruação não tinha nada a ver com o proestro.
O sangramento do proestro ocorre pelo excesso de sangue que chega no útero e nas paredes vaginais da maioria das mamíferas, antes delas entrarem no cio. Já a menstruação é uma raridade no mundo animal. Ela é uma exclusividade de humanas e outras primatas, algumas morcegas e da musaraña elefante. Nesses animais, a menstruação ocorre pela degeneração de um tecido que reveste a parte interna do útero. Esse tecido é chamado de endométrio. É nele que o embrião vai se fixar caso ocorra uma fecundação. Por isso, ele aumenta de espessura e se enche de sangue para nutrir o possível embrião. O gasto energético para manter o endométrio espesso e cheio de sangue é enorme. Por isso, se não houver fecundação, esse tecido se degenera e dá origem à menstruação. A menstruação ainda é um tabu na nossa sociedade e os comerciais de absorventes são prova disso. As mulheres desses comerciais sempre aparecem felizes e sorridentes, quando na verdade, cerca de 30% das mulheres possuem problemas relacionados à menstruação. Por algum motivo, o sangue menstrual nesses comerciais é quase sempre azul. Bom, se algum dia seu sangue menstrual sair azul, procura um médico com urgência, tá? Esses comerciais também evitam a todo custo falar a palavra menstruação. Eu adoro atuar, mas naqueles dias você sabe. Quanto tabu, hein? A palavra menstruação soa quase como um palavrão para algumas pessoas. E aí surgiram vários outros termos, como estar naqueles dias ou estar de paquete. Até o coitado do Chico levou a culpa nessa história. No caso, não é esse Chico, tá? Chico é como é chamado um porco em algumas regiões de Portugal. É daí que vem o nome chiqueiro e também a expressão estar de Chico, usada para se referir a mulheres que estão menstruadas. Ao contrário dos filósofos gregos e médicos medievais, hoje a gente sabe que a menstruação não é uma coisa imunda que deveria ser comparada a um chiqueiro. Nosso conhecimento científico sobre a menstruação avançou bastante, mas mesmo assim, ela ainda é um assunto rodeado de vários mitos. Um deles é de que ursos são atraídos pelo cheiro da menstruação. Esse mito começou em 1967, quando 2 mulheres foram mortas por ursos cinzentos em um parque dos Estados Unidos. Uma das mulheres estava menstruada e a outra estava carregando absorventes. Foi o suficiente para todo mundo pensar que ursos são atraídos pelo cheiro de sangue menstrual e que mulheres menstruadas eram mais vulneráveis a ataques de ursos. Em 1988, cientistas resolveram testar essa hipótese. Absorventes usados e mulheres menstruadas foram expostas a uma outra espécie de urso, o urso negro. Para a sorte das mulheres que participaram da pesquisa, esses ursos ignoraram totalmente o cheiro da menstruação delas e dos absorventes. Mas um estudo feito em 1979 com ursos polares mostrou que esses ursos se sentem atraídos e até comem absorventes com sangue menstrual. Desde então, não foi feito nenhum outro estudo sobre a atração de ursos pelo cheiro de menstruação. Talvez seja mais difícil encontrar voluntárias que topem ficar expostas aos ursos e um comitê de ética que aprove essa metodologia. Então, por enquanto, só por prevenção, é melhor você tomar cuidado caso você precise ir menstruada para o Polo Norte. Assim, acontece toda hora. Uma outra ideia bem polêmica diz que mulheres que convivem juntas menstruam juntas. É a chamada sincronização menstrual. Essa ideia começou em 1971 com um artigo publicado na revista Nature. Nesse artigo, uma pesquisadora analisou os ciclos menstruais de 135 mulheres que conviviam juntas em dormitórios e percebeu que os ciclos pareciam estar sincronizados. De acordo com a pesquisadora, uma possível explicação para essa sincronização estaria em feromônios produzidos pelas mulheres, que poderiam afetar os ciclos umas das outras. Essa ideia de que mulheres estariam conectadas umas às outras por um sistema biológico ganhou força dentro do movimento feminista, que crescia e vivia sua segunda onda nas décadas de 1960 e 1970. O movimento feminista ajudou a popularizar essa ideia. Em estudos feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos,
mais de 80% das mulheres disseram acreditar que a sincronização menstrual é algo real. Mas com o passar do tempo foram surgindo vários outros estudos contestando essa suposta sincronização. Um estudo feito em 1993 analisou o ciclo menstrual de 29 casais de mulheres lésbicas que viviam juntas. As menstruações desses casais raramente aconteciam ao mesmo tempo. Em 2006, um estudo avaliou o ciclo menstrual de 186 mulheres chinesas que conviviam juntas e eram divididas em 29 dormitórios. Nesse estudo, os pesquisadores não só avaliaram se os ciclos dessas mulheres eram sincronizados, mas também se a sincronização observada poderia ser resultado do acaso. Ao contrário do que se esperava, os ciclos menstruais das jovens chinesas que dividiam os mesmos quartos não eram sincronizados. Alguns poucos grupos de mulheres até menstruaram em dias próximos, mas esse número não foi diferente do que era esperado ao acaso. Em um dos dormitórios, os ciclos até pareceram começar a sincronizar depois de um ano, mas logo as mulheres voltaram a menstruar em dias e semanas diferentes. Um outro estudo, liderado por uma pesquisadora inglesa em 2017, usou dados de 720 usuárias do Clue, um aplicativo de monitoramento do ciclo menstrual. Esse estudo chegou às mesmas conclusões do artigo chinês. Mulheres que convivem juntas não têm ciclos menstruais sincronizados. O que acontece é que o ciclo menstrual raramente tem 28 dias exatos. Se uma mulher tem um ciclo mais longo e outra tem um ciclo mais curto, é bem alta a probabilidade de que, ao acaso, pelo menos uma ou duas vezes por ano as menstruações dessas mulheres aconteçam na mesma semana e até no mesmo dia. Aí vem o viés de confirmação. Essas mulheres tendem a se lembrar de quando as menstruações delas coincidiram, mas se esquecem das vezes em que não coincidiram e de todas as outras mulheres que convivem junto com elas e que não menstruaram no mesmo dia ou na mesma semana. Embora a ciência ainda não tenha batido o martelo de forma definitiva, o mais provável é que a sincronização menstrual não passe de uma coincidência fixada na memória por um viés de confirmação. Tão importante quanto desmistificar a menstruação é falar abertamente sobre ela. A menstruação não pode ser vista apenas como um fenômeno biológico isolado. Menstruação também é questão de saúde pública e até mesmo de saúde ambiental do nosso planeta. 26% das jovens brasileiras entre 15 e 20 anos não têm dinheiro para comprar absorvente, o que obriga essas jovens a faltarem até uma semana inteira de aula pelo menos uma vez por mês. Ao longo da vida, uma única mulher usa cerca de 10 mil absorventes descartáveis, que vão parar em lixões e aterros sanitários. Esses absorventes possuem em sua composição uma quantidade considerável de plástico, um dos maiores vilões ambientais da nossa era. Uma alternativa ecologicamente mais correta e até mais econômica são os coletores menstruais reutilizáveis, chamados popularmente de copinhos. A ideia não é nova. O primeiro coletor menstrual foi patenteado em 1937, mas no Brasil ele só começou a ganhar popularidade nos últimos anos. Embora seja mais caro, a longo prazo ele se torna muito mais econômico, já que um mesmo coletor pode ser utilizado por até 10 anos. Em países africanos, onde mulheres pobres também sofrem com o acesso a itens de higiene pessoal, a distribuição de coletores menstruais tem sido proposta como uma alternativa, capaz de amenizar esse problema de saúde pública. Ao contrário do que pensavam sociedades antigas e medievais, a menstruação não é uma coisa suja e impura. Suja e impura é a mente de quem ainda acha errado falar abertamente sobre a menstruação. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela.
Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Márcia e o Ed. O Ed apresentou o Meteoro para a Márcia, obrigado Ed, e hoje ele ganha uma homenagem dela. Diz a Márcia pro Ed: Ed, você é meu grande amor, meu melhor amigo, minha melhor companhia, minha grande motivação e motivador. A vida se tornou melhor com você. Eu te amo muito. Beijo, gente. Valeu!